Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico. Estamos dialogando com a obra Encontros com Jesus, do teólogo, pastor e autor Timothy Keller, publicada no Brasil pela editora Vida Nova no ano de 2015. Neste episódio, vamos tratar do encontro de Jesus registrado no Evangelho de João, capítulo 2, com uma festa de casamento. Na verdade, Jesus foi convidado juntamente com seus primeiros discípulos para esse casamento em Caná da Galileia, na qual também estava presente sua mãe, Maria. Keller comenta que os casamentos e as respectivas festas tinham importância muito maior do que hoje. Cada evento desses representava uma festividade pública para a cidade inteira, pois casamento tinha a ver com a comunidade, não só com um casal. Ao mesmo tempo, era também o maior acontecimento da vida pessoal, tanto da noiva quanto do noivo, porque eles entravam na maioridade. Escrevendo sobre a vida diária nos tempos de Jesus, Henry Daniel Hopes lembra que todos os parentes eram convidados. A cidade inteira, todos os amigos e amigos dos amigos. É assim que vemos Jesus sendo convidado para as bodas de Caná. Muitos vinham de longe e valia certamente a pena, pois as festividades duravam vários dias. Nessa festa em particular, Maria parece ter tido um papel de destaque, provavelmente como parente próxima de um dos noivos e responsável pelo suprimento da festa. O evangelista descreve o momento em que Maria abordou Jesus, informando que a família ficou sem vinho, o elemento mais importante em qualquer celebração da época. Keller escreve: basicamente, isso significava o fim da festa. Não se tratava de mera quebra de etiqueta, mas de uma catástrofe social e psicológica, ainda mais em uma cultura tradicional de honra e vergonha. Não se pode precisar quando foi essa festa em relação ao início do ministério de Jesus Cristo. Entretanto, é possível perceber que Maria, tendo convivido com Jesus por 30 anos, ainda o visse como seu filho mais velho, aquele mesmo que a ajudara tantas vezes em casa. Talvez estivesse apenas compartilhando o drama da família, mas certamente tinha a lembrança de quem Jesus realmente era, o ente santo que nasceu dela. A reação de Jesus não foi desrespeitosa, e sim esclarecedora. Ainda que visse sua mãe com respeito, já estava devotado à missão de pregador do reino de Deus e salvador do mundo. Quero recordar com você duas situações em que Jesus tratou com a sua mãe. A primeira delas, registrada por Marcos em seu evangelho no capítulo 3, versículos 21, 32 a 35, mostra que Maria e seus irmãos foram buscar Jesus na casa em que estava ensinando para o prender por considerá-lo fora de si. Jesus perguntou então: quem é minha mãe? E a resposta foi: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Naquele momento, Jesus não aceitou a interpelação de Maria e seus irmãos. Mas a segunda situação registrada por João, no capítulo 19, versos 26 e 27, mostra Jesus vendo sua mãe junto à cruz e encomendando-a, tratando dela, dando-a ao discípulo amado para que a recebesse em sua casa e a tratasse como sua própria mãe. Naquele tempo, como o próprio João relatou no capítulo 7, os irmãos de Jesus Cristo ainda não criam nele. Voltando ao casamento, Jesus não precisava fazer nada, mas resolveu utilizar seu poder para demonstrar sua autoridade sobre a natureza, assim como demonstrar por meio deste sinal a missão para a qual foi destinado: trazer a alegria ao coração. A instrução de Maria para os servos foi esta: façam tudo o que ele disser, como ele disser. Ela mesma não podia imaginar qual seria a orientação de Jesus. Nenhum de nós seria capaz de imaginar o que estava para acontecer. Pois bem, Jesus mandou que os servos utilizassem as talhas utilizadas pelos judeus para o rito de purificação. Os judeus lavavam criteriosamente as mãos antes das refeições
com a água depositada nessas talhas. Isto fazia parte não apenas da cultura, mas também da religião judaica. Cada uma dessas talhas tinha a capacidade de 60 a 100 litros de água. E ali estavam 6 talhas. Faça a conta. A transformação de água em vinho não se deu em um copo, como querem os ilusionistas. Estamos falando de uma caixa d'água de vinho. Somente os servos testemunharam o que aconteceu. O mordomo responsável pela festa observou que aquela família fez o contrário em relação a todas as outras. Colocou o vinho bom por último. A prática comum demonstrava o contrário. Vinho bom no começo e vinho ruim no final. Este sinal de Jesus pode ser interpretado de várias maneiras. Eu penso em algumas lições. A primeira delas: ainda que Maria pensasse ter o poder de influenciar Jesus, não tinha a menor ideia do que ele faria e como faria. Assim é o ser humano em relação a Deus. Não tem o poder de influenciá-lo, nem de determinar as suas ações. Precisa confiar no poder de Deus e descansar em suas mãos. A segunda lição: ainda que as talhas fossem destinadas à purificação religiosa, se tornaram receptáculo da água transformada em vinho. Jesus transformou o uso das vasilhas, fazendo com que delas saísse o fruto da videira e acabasse com aquela catástrofe que determinaria o fim da festa. Assim é a nossa vida. Somos as talhas que podem ter um novo propósito e uma nova utilidade quando Jesus transforma o nosso interior e nos utiliza para a sua glória e alegria. E a terceira lição é que a fala do mordomo ao noivo mostra a estratégia utilizada pelas famílias. Vinho bom no início e, quando todos estão distraídos e fora de suas percepções, vinho ruim. Aquele casamento foi diferente. O vinho bom foi dado no final, apesar da família utilizar seu melhor vinho no começo da festa. O que eu aprendo é que, ainda que oferecemos aos outros o nosso melhor, nada é comparável ao que Jesus nos oferece. O mundo, personificado por sua sociedade, atrai as pessoas, as ilude e depois lhes dá o pior. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Em outro momento, Jesus citou o profeta Isaías e afirmou: "O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo." Lucas 4, 18 e 19. Jesus trouxe o vinho bom. Ele não ilude ninguém, afirmando que a vida será um mar de rosas. Pelo contrário, avisa que os que nele creem passarão por dificuldades e perseguição, todavia terão paz, a promessa de vida eterna e um sabor incomparável. Aquele casamento mostra que Jesus é o Senhor da festa.